Musiquinha antes de começar a aula? Hã? Toca música antes Não. de começar a aula? Eu tô cantando. Bom dia! Bom dia, meu povo. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo certo com vocês? Sim. Estudando bastante. Uhum. Estudando mais em casa do que na escola? É. Oi, professor. Oi, bom dia. Bom dia. Cadê? Já temos 15, 16. Vou esperar terminar. O povo terminar de entrar. E aí a gente começa. E aí, me contem de vocês. Como é que tá essa quarentena aí? Não tá boa, não gosto de ficar em casa. Tá bom demais, professor. Se tivesse sem Deus. Que susto. Dá para estudar mais e assistir filme, né? Eu nunca pensei Bom dia, professor. da escola. Bom dia, Teve um que me falou. Tô doido para voltar logo às escolas. Nunca pensei que eu ia falar isso. Credo! Tá gravado, viu? Amém, professor. Que horror! Que horror. Pois é, oitavo ano. Meus afilhados. Nem deu Você tá bom? tempo de aula direito. Nosso Você muito tá bom? uma festinha, né? É. Pelo menos ficou uma lembrança boa. Nossa, eu comi tanto. Oxe, a cara do Luiz. Você tá bom? Tô bom. O professor tá com saudade da gente? Com toda certeza. Eu tô doido pra voltar logo. Tá doido Verdade. pra gente voltar com as bagunças, as Então, Eu só você não pode falar, sai de sala. Nossa, que saudade de falar isso. Eu também, velho. Ou alguém Tô falando. louco de sair de sala, é? Hoje tá com saudade de sair de sala, é? Troca de lugar. É claro. Tem uma vez esse ano. saudade da Thaís. Vejo ela todo dia. Saudades dela. Então, E aí, professor, o que você tá fazendo nesses dias livres de quarentena? livre? Quem tá com dia livre aqui? Só são vocês. Eu tô trabalhando mais em casa do que na escola. Nossa, eu então fazendo de escravo. Sério, professor? Eu tô Sério? fazendo levantamento de garfo. Se o coronavírus não chega, o bucho chega antes, né? Mas vamos lá. Eu vou ficar gordinho pro Natal. Povo, seguinte. Para nossa aula seguir numa boa aqui, o que eu já vou fazer? Já vou colocar um mute aqui em todo mundo, só para não dar interferência, não dar nenhum problema com microfonia, mas a gente tem... Assim que vocês tiverem perguntas, pode fazer, beleza? Como a gente estava em momentos diferentes, eu estava no A, eu estava no B, é bom que a gente volta, a gente revisa algumas coisas, então vai ficar tudo de boa, beleza? Vocês receberam da Dila o nosso cronograminha, né, o nosso roteirinho de estudo. Então, nem precisa
Não precisa você tentar arriscar aí agora, porque você já não consegue riscar aí. Mas tá de boa. Bem, vocês receberam aí nosso cronograminha. Mensagenzinha de boa. Nosso puff vermelho da saudade. E aqui algumas questões, né? Então, nosso roteirinho, tema 1 e 2, tema 3 e 4 e as atividades. A gente vai falando aqui do nosso conteúdo, e aí quando chegar o momento da gente corrigir as nossas atividades, a gente também corrige por aqui. A gente corrige aquelas que a gente teve mais dúvida, a gente vai se falando até lá. De qualquer forma, vocês estão com o meu WhatsApp aí, então pode chamar quando for necessário, quando vocês tiverem dúvida. Beleza, pessoal? As nossas aulas, elas vão estar... a gente está gravando, né? Elas. Então, eu vou estar postando elas no YouTube. Aí, lá no Google Classroom, todo mundo conseguiu ter acesso? De boa? Sim. Não, beleza. Porque a gente vai colocar... tudo que a gente vai falando de link da aula, link da pasta, eu sempre vou colocando lá, beleza? Inclusive, sobre link da pasta, vocês receberam aí, a nossa pastinha das aulas mudou. Beleza? Então, agora é o bit.ly/pasta do Barata. Beleza? Porque aquele gg.gg, ele deu uma travada lá, e aí ele não tá acessando. Ele não está acessando a pasta. Então, eu precisei mudar aqui esse bit.ly. Então, é bit.ly/pasta do Barata. Beleza? Vamos para nossa aula. Cadê? Aqui. A gente estava falando olha o título do nosso conteúdo, né? O mundo hoje. Então, é bem o que a gente está vivendo isso mesmo, né? Como é que está o nosso mundo hoje? De um jeito que a gente nunca antes tinha visto. Né? De um jeito bem diferente de qualquer pessoa que está viva hoje em dia nunca viu nada parecido no mundo de hoje. Então, e aí a primeira parte que a gente está falando aí foi sobre capitalismo e socialismo, né? As características do capitalismo e socialismo. Para a galera do 8º ano B, a gente já tinha comentado. Para a galera do 8º ano A, o que vão ser essas características do capitalismo e do socialismo? Tudo isso aqui tem lá no seu livro também. Então, propriedade privada. Qual é a ideia da propriedade privada? A propriedade privada é aquela que a gente tem no capitalismo. Aliás, primeiro antes, né? O que é capitalismo? São sistemas de organização econômica. Então, no capitalismo, vai priorizar o sistema de organização, né, a partir do capital. Então, o dinheiro vai ser importante. E no socialismo, teoricamente, a gente vai ter o social como uma questão importante. Teoricamente, porque já a gente vai falar que isso aí não vai ser bem assim. Aqui está a paginazinha do seu livro, se você quiser acompanhar. Qual é a ideia da propriedade privada? Qual é a ideia da propriedade privada? A ideia é de que os lugares eles têm um dono. Então, a escola tem um dono, o supermercado tem um dono. Então, que os lugares têm dono, né? A propriedade é privada. É o dono do meio de produção. Então, ele pode colocar o preço que quiser. Então, é meio que a gente está
está vendo agora, né, com essa questão do coronavírus, né, por exemplo, do álcool gel. Como que as propriedades elas vão responder com relação a isso? Eu vi aqui, teve uma farmácia perto da minha casa, estava vendendo uma garrafinha de álcool assim, bem pequenininha, de 90 ml, eu acho, por R$10. Livre comércio. Então, a gente vai chegar aqui na lei da oferta e da procura e vai entender por que o preço do álcool gel cresceu tanto. Outra característica que a gente vê agora da propriedade privada, né? Vocês devem ter visto aí na internet da vida, que tinha farmácia que estava dando álcool gel. Então, para as pessoas irem lá e encher um pouquinho do álcool gel para a questão da segurança, né? Para não ter o vírus e tudo mais. Isso aí vocês já sabem. Então, propriedade privada, o dono do lugar vai determinar como é que vai funcionar. Então, ele só não pode ir contra as leis do lugar. Mas se vai funcionar 2 dias, vai funcionar 3 dias, se vai funcionar o horário que vai funcionar, enfim, é a propriedade privada que vai determinar. A economia é de mercado, então quem organiza a economia no modelo capitalista é o próprio mercado, então não é o governo que tem controle sobre isso. São as próprias empresas que vão determinar para onde vai crescer, para onde vai diminuir. O governo pouco tem controle sobre a economia de forma geral, né, sobre o mercado. Elas podem fazer manobras econômicas, privatizações. Então, tudo isso vai estar aqui dentro do capitalismo. É onde eu tenho um trabalho assalariado. Então, o trabalhador, né, o operário, né, o dono da força de trabalho, no caso eu tenho a minha força de trabalho para oferecer ao IESB, instituição, atrás do salário. Isso dentro do capitalismo, né, onde tudo se resume em dinheiro, em capital. Então, a ideia do salário vai ser importante aqui no capitalismo, e aí a gente já começa a ver alguns problemas, né? Então, algumas características de problemas dentro do sistema capitalista. Os dois vão ter problemas, tanto o capitalismo quanto o socialismo. Já começa aqui muito com essa questão da propriedade privada, porque tem gente que vai ter, tem gente que não vai ter. Por exemplo, a casa própria. Tem gente que vai ter a casa própria, tem gente que não vai ter a casa própria, e ela vai ter que pagar. Então, não é igual as coisas entre a sociedade. Isso, Luiz. A propriedade é apenas para o dono, né? Apenas para o ser aí. Beleza? Só uma pausazinha aqui para a gente ver dúvidas. Professor, se a quarentena durar 2 meses ou mais, o que vai acontecer nas escolas? Cara, ainda é tudo muito nebuloso. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, por isso que a gente está torcendo para que isso acabe logo, para que tudo volte próximo à normalidade o mais breve possível. Que a gente volte para a escola, que a gente volte para as aulas. Então, não só a escola, né, mas a vida em si volte o mais rápido possível. Mas aí esse vírus ele precisa dar uma baixada. Notícia boa, né, a cidade de Wuhan, lá na China, que foi onde começou tudo, eles estão começando a abrir a cidade, a abrir o país. Então, os casos que eles estão tendo lá é de pessoas que estão chegando de outros países contaminadas. Então, dentro do lugar não está tendo mais contaminação, o que é excelente. Então, a vida volta a girar lá na China, que foi onde tudo começou. Como aqui começou depois, né, a gente ainda vai ficar um tempinho aí nessa quarentena, então cada um é importante fazer a sua parte. E aí, falando sobre quarentena, chega aqui a nossa lei da oferta e da procura. Bem, para quem acompanhou os pais aí atrás de álcool gel e tá vendo aí na televisão esse dilema do álcool gel, tem tudíssimo a ver sobre essa lei da oferta e da procura.
O que é a lei da oferta e da procura? Quanto mais tem gente procurando sobre uma coisa, ou quanto a oferta desse produto, né, tem mais desse produto no mercado ou tem menos desse produto no mercado, o preço vai estar oscilando. Então, agora, álcool gel. O álcool gel, antes de tudo, né, dessa crise, ele era ali perto de 6, 7 reais, uma garrafinha normal daquelas que você aperta, né? Desse álcool 70. Eu falei talvez numa promoção você até acharia por 5 reais. Mas ali, 5, 6 reais. Quando eu cheguei a comprar uma garrafa no início disso tudo, logo que falou que iam fechar os lugares, o preço vai aumentar bastante. Então, eu comprei, né, uma garrafinha, foi 10 reais. Já foi 10 reais. De 5 reais, passou para 10 reais. Eu vi farmácia vendendo garrafinha de álcool gel por 50 reais. O que já é legal, né, também. Teve uma série de farmácias que foram fechadas por preço abusivo. Uma garrafinha de álcool por 50 reais. É muito disso, né? De querer tirar vantagem em cima do desespero das pessoas. Então, e lembrando que não só o álcool é suficiente pedido nessas horas, né? A própria água com sabão, ela resolve muito. O álcool já é se você estiver na rua, se você estiver na escola, no trabalho. É porque a gente aprende, né, a usar o álcool gel. A gente está na escola, vai para o intervalo, vai comer, passa álcool gel na mão. Aí, beleza. Mas água e sabão já resolve bastante. Mas tem tudo a ver com esse negócio da lei da oferta e da procura. Como a procura foi lá em cima com relação ao álcool gel, o que aconteceu? O pessoal aumentou o preço também. Vocês vão ver, quando tudo isso acabar, que a procura por álcool gel diminuir, o preço vai diminuir também. Lógico, não só isso interfere no preço dos produtos. Tem uma série de tarifas, uma série de taxas, interfere nisso daí. E, ao contrário, também acontece. Né? Antes dessa crise toda, a gasolina estava caríssima, estava R$ 4,50 o litro da gasolina. Como tem pouca gente saindo de casa, como tem pouca gente gastando combustível, essa lei da oferta e da procura daqui também vale para a gasolina, porque a procura está menor. Para botar essa gasolina para vender logo, o que eles fazem? Eles abaixam o preço. Vocês devem ter visto também que uma das manobras do governo era máscara também. Máscara também está caríssimo. Caríssimo. Vocês devem ter visto que o governo chegou a cancelar, né, alguns impostos sobre o álcool gel para tentar diminuir o preço. Só que a gente tem isso daqui, ó, a livre concorrência. Vão dizer que a farmácia, ela pagasse na garrafa de álcool gel, a farmácia do revendedor, pagasse na garrafa de álcool gel R$ 3,00, onde parte desse valor é de imposto e parte desse valor é o lucro da fábrica que tá fazendo o álcool gel. Beleza. Então, tem imposto. O que foi reduzido, e aí quando o mercado for colocar para vender, vai ter embutido aí o lucro da fábrica do álcool gel, o imposto da fábrica do álcool gel, o lucro do mercado e o imposto sobre o mercado. Um monte de imposto junto. Quando você faz compra, tem lá um monte de coisinha de imposto. Se o governo tira parte desse imposto, teoricamente, o preço do álcool gel cai. Teoricamente. Você lembra que a gente falou do lucro da fábrica e o lucro do supermercado? Tá, eu tirei os impostos. Mas eu posso cobrir esse valor dos impostos aumentando o meu lucro. Então, que é
uma premissa básica também aqui do capitalismo, o lucro. Eles vão querer mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro. Então, a ideia da diminuição de impostos é válida, só que não necessariamente isso vai melhorar a situação. Beleza? Se as fábricas são privatizadas, sim, todas as fábricas são privatizadas. O que a gente tem do governo aqui no Brasil? Os serviços públicos, os órgãos públicos, a Petrobras, parte dela é pública, parte dela é privada, então pouca coisa aqui ela é pública. Então, porque a gente está dentro do capitalismo de forma bem direta. Eu só recomendado que alguém mexa com química, pode fazer o álcool gel, só se tiver um conhecimento muito específico sobre isso. Mas, de novo, não tem necessidade do álcool gel. Então, o álcool gel é uma coisa mais prática. Se você está na rua, se você está entrando no carro, se você está no supermercado, e aí você precisa limpar a mão, ele faz sentido. Mas você está em casa, você saiu de casa, foi jogar o lixo fora, ou você foi na padaria para comprar pão e voltou e você quer limpar a mão, não tem necessidade do álcool gel. Vai no banheiro, vai na pia de algum lugar, limpa a mão com água e sabão, limpa a mão bonitinho, atrás, nos dedos, nas unhas. Limpa água e sabão. Água e sabão já mata esse vírus. Então, não tem necessidade de álcool gel químico. Tinha uma galera misturando álcool normal com gelatina, fazendo as misturas malucas. Não tem necessidade, não. Beleza? Caso vocês tenham dúvida, pode abrir o microfone. Beleza? Só desliguei, só para que a gente possa seguir nossa aula normal. Características do capitalismo. De boa para todos, oitavo no A e oitavo no B? Sim. Sim. Show de bola. Sim. Sim. De boas. De boas. Vamos nessa. E aí, como o mundo ele vai mudando, o capitalismo ele também vai mudando. Por isso que a gente tem as fases do capitalismo. Então, a gente tem a fase do capitalismo comercial, que foi o período lá das grandes navegações, onde o capitalismo era das colônias pegarem as suas riquezas, né, os colonizadores, né, pegarem as riquezas, por exemplo, Portugal, Brasil, pegar o pau-brasil, pegar o ouro, pegar tudo isso, né, e trazer de volta para o país. Então, de uma forma basicamente furtada, e a gente tem essa questão. A gente tem o período do capitalismo industrial, aí como o próprio nome diz, é referente à indústria. Então, o período onde a gente tem a tal da Revolução Industrial, que a gente passa a ter o uso de transportes maiores, é onde a gente passa a ter o uso do carvão. Então, com o mundo se movimentando mais rápido, seja os transportes, né, a gente passa a ter os trens, a gente passa a ter barcos que não funcionam só por vento, funcionam com carvão. Então, a galera começa a chegar nos lugares de forma mais rápida. Nas fábricas, a gente tem agora, em vez da manivelinha ali para movimentar ou alguma coisa, ou a máquina presa nos animais, a gente passa a ter agora o carvão, e aí depois a eletricidade, e aí depois o petróleo, aí depois as energias limpas. A gente passa a ter tudo isso a partir da Revolução Industrial, com essa fábrica aumentando. E a gente está ligando com o capitalismo. O capitalismo liga com dinheiro. Então, a partir do capitalismo comercial, a gente começou a descobrir novos lugares, mais riqueza nesses lugares, mais dinheiro. No capitalismo industrial, as fábricas ficaram maiores, ou começou a produzir mais, e de novo, mais dinheiro. E agora, a gente está nesse período do capitalismo financeiro, né, onde a gente tem os bancos, onde a gente tem a globalização, tanto que vocês
possivelmente devem ter acompanhado aí na televisão, esse negócio também de bolsa de valores. Então, a bolsa de valores cresceu tantos por cento, ontem mesmo, né? Cresceu 10%. A bolsa de valores caiu 12%. E aí não é só no Brasil, porque a gente está nessa fase do capitalismo financeiro. O mundo está muito entrelaçado, não só por conta desse vírus, mas economicamente um país depende do outro. Tanto que se a gente tiver... Tanto que depois, se a gente tiver... Depois. Aí, nesse capitalismo financeiro, o que a gente passa a ter? Essa bolsa de valores. Né? O que a gente vai ter nessa bolsa de valores? Se a bolsa de valores num país caiu, aí nos outros países a tendência é que caia também, né? O dólar aumentando. Não vai ser um negócio só no Brasil, vai ser um negócio em nível mundial. Então, quando a gente está falando, no jornal está falando sobre crise financeira, não é uma crise financeira só no Brasil, é uma crise financeira no mundo. Então, por conta de tudo isso que a gente está falando atualmente. E aí a gente entra no socialismo. O que a gente vai ter no socialismo? No socialismo é onde a gente vai ter agora o social como sendo essa característica principal. Então, a ideia aqui do socialismo é um sistema de proposta da construção de uma sociedade sem classes sociais e sem desigualdade, extinguindo a propriedade privada e o controle do Estado nos serviços. Então, comparando com o que a gente tinha visto lá no capitalismo. Aqui, sem classes sociais. Então, no socialismo, eu não tenho classes sociais, até porque eu não tenho a grande divisão de salários que a gente tem no capitalismo. Então, todos eles vão ser um salário, né, igual, ou bem próximo. Extinguindo a propriedade privada no socialismo, a gente não tinha, por exemplo, eu sou o dono daquele lugar. Tudo quem é o dono é o Estado, é o governo. Que aí eu não gero diferença entre pessoas que têm muito e pessoas que têm pouco. Então, esse controle do Estado é no socialismo. O que aconteceu mais ali entre 1940 e 1990, que é o que a gente vai falar depois, que é sobre a Guerra Fria. Mas hoje, de país socialista que a gente tem no mundo... Tem a Rússia. Isso, a Rússia já é bastante capitalista. Né? Então, a Rússia ela já é bastante... Ela mudou exatamente nesse período de 1990, que é quando ela tem a queda do Muro de Berlim, a fragmentação da União Soviética. Então, a União Soviética, ela era socialista mesmo. A Rússia já não. A Rússia já é capitalista dos dias de hoje. Cuba, ela tem um modelo político ainda um pouco fechado, né? Então, voltado ali parecido com o socialismo, só que ela já movimenta bastante dinheiro, já recebe turismo. Então ela já está bem dentro do capitalismo. Gustavo, excelente. Eu até sugeri esse vídeo lá na nossa... Eu vou colocar os links, como todo mundo basicamente está com acesso lá no Google Classroom, eu vou colocar esses vídeos lá no nosso Google Classroom. O Castanhari, ele manda bem demais, né? Então... Eu sou do Nostalgia, já assisti. Falta só o outro. Tem vários sobre esse tema. Eu vou tentar achar alguns. Não sei porque você passou esse vídeo à tarde pra gente. Não, isso. Só que a gente começou a assistir, né? Só a gente não lembro se a gente chegou a terminar. Então, pra galera que já assistiu, mas... Não, a gente não terminou, professor. Isso, a gente não chegou a terminar, não. Mas eu vou tentar achar outros vídeos também para que vocês possam assistir. É uma época bem massa, esse período
sobre Guerra Fria, que é quando o capitalismo e o socialismo eles entram em conflito. Mas quem tem mais de socialismo? Coreia do Norte, ela, inclusive a Coreia do Norte e Coreia do Sul, elas se dividiram durante esse período da Guerra Fria. E China, o modelo político, ele é mais fechado, parecido com o socialismo, só que ele é totalmente capitalista, né? Tanto que tudo que você compra é made in China, made in China, made in China. Então, basicamente, o último socialista do mundo aí é a Coreia do Norte. Então, sobrou aí de socialista no mundo. Mas aí eles passam por uma série de dificuldades, governo fechado. Sim, estou vendo aqui. Obrigado, Gustavo. Estou fechando aqui a parte de socialismo. O que a gente tem? A estatização. O que é estatização? É o contrário da privatização. A privatização é o ter as empresas privadas. A estatização são as empresas do Estado. É quando o Estado toma conta dessas empresas. A economia planificada tem a ver com um plano. Como o Estado é que tem todo esse controle da economia, no Estado, o Estado vai conseguir fazer o plano de o que eu vou crescer, o que eu não vou crescer. Então, o Estado tem o controle dessa economia. O pleno emprego, então eu vou ter poucas trocas de emprego dentro do modelo socialista, e eu tenho outras formas de desigualdade. Até porque, de novo, a gente falou várias vezes aqui sobre Estado, né? O Estado tem controle, Estado. Então, um dos problemas do socialismo é isso, né? É porque o Estado controla demais, pelo menos dentro desse socialismo que a gente acabou vendo, o socialismo mais prático, que acabou sendo esse ditatorial, né, que acabou acontecendo. Mas na teoria ele era um pouquinho mais bonitinho. Aqui, que a gente tinha comentado, do Castanhari, chega ele tá com um cabelão aqui, diferentaço. E Guerra Fria não tem nada a ver com fria, né? Tem a ver com esse conflito que começou entre os países que venceram a Segunda Guerra Mundial, França, Inglaterra, Estados Unidos e a União Soviética. Cuidado. Foi uma guerra onde nunca não aconteceu diretamente, né, professor? Isso. Aconteceu mais indiretamente. Isso, é mais indireto. Até porque, por que ela acontece indiretamente? Essa galera... Aconteceu como uma disputa de tecnologia. De poderes. Eles estavam do mesmo lado na Segunda Guerra Mundial. Então, todo mundo sabe as armas que todo mundo tem. Então, como é que eu vou atacar o outro país se ele sabe a arma que eu tenho? Ele sabe as minhas fraquezas, ele sabe onde eu sou bom, onde eu sou ruim. Então, não vai dar para eu ter um ataque. Mas é aí que todo mundo tinha medo dos Estados Unidos por causa da bomba nuclear, né, professor? Isso. Aí depois que Tanto dos Estados Unidos, que no final da Segunda Guerra Mundial tinha atacado 2 bombas nucleares no Japão, quanto a União Soviética, porque ela também tinha armas nucleares. Ela não chegou a atacar em ninguém, mas ela tinha uma série de armas nucleares. Então, por isso ficou essa tensão entre Estados Unidos e União Soviética. E aí, cuidado, você, estou olhando no seu olho. E aqui, não confunde União Soviética com Rússia. Beleza? Não confunde União Soviética. Quando a gente fala de União Soviética, é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se é uma união, não dá para ser união de uma coisa só. Então, tinha várias repúblicas, vários países que se juntavam e se chamavam União Soviética. Dos conhecidos que vocês sabem, a Ucrânia, onde até aconteceu um negócio lá de Chernobyl e tudo mais, ela era um desses pedaços dessa União Soviética. Então, não é a mesma coisa. Beleza? Então, não é a mesma coisa. Professor, Rússia e falar União Soviética. Parou. Fala aí. Desculpa, cara. Por que a União Soviética se separou? Porque ela acabou entrando em crise. O que aconteceu? Tudo começou lá depois da Segunda Guerra Mundial. Então, dividiram a Alemanha, os países, e aí acabou que os Estados Unidos e a União Soviética, eles ficaram sendo essa disputa principal. Quem vai ser o melhor agora? Quem vai ser o melhor? Quem vai ser o melhor? Os Estados Unidos defendendo o capitalismo e a União Soviética defendendo o socialismo.
E aí eles começam a fazer as suas alianças, as suas parcerias, né? Os Estados Unidos começa a fazer o Plano Marshall, que é o plano de empréstimo e de doação de dinheiro, mas ele está fazendo isso porque é bonzinho? Não, porque ele quer pegar mais aliados. Oh, não, eu vou te emprestar essa grana, eu vou pegar juros baixos para você, mas você vai me pagando aos pouquinhos. Isso os Estados Unidos vai falando para os países do mundo. Só que, de novo, ele está fazendo isso porque ele é bonzinho? Não, porque ele quer mais aliados. Inclusive, ele faz isso daqui, só que com outro nome, né, do Plano Colombo, ele faz com o Japão. Porque há pouco tempo atrás ele tinha atacado armas nucleares, ele agora está fazendo acordos econômicos. Ah, porque bateu o remorso? Não, não bateu remorso nenhum. É porque o Japão está muito mais perto da União Soviética do que perto dos Estados Unidos. Eles sabem a força que o Japão tem. Então é melhor ter o Japão do meu lado do que contra mim. E eles vão fazendo essas manobras econômicas. A União Soviética também faz os seus acordos econômicos. Então, e assim eles, a princípio, vão disputando. A gente tem o período da Guerra Fria, da corrida espacial. A União Soviética lançando lá o primeiro satélite, a cadelinha Laika, o primeiro homem para o espaço, e os Estados Unidos foi quem mandou o primeiro homem para a Lua. Por isso que ficou naquela de, será que ele foi mesmo? Será que ele não foi? Será que ele está só querendo mostrar que é melhor do que do que a União Soviética? Mas sim, eu vou colocar lá para vocês também no grupo. Tem um videozinho que fala, né, das teorias de conspiração, se o homem foi mesmo para a Lua, se não foi. E eles explicam lá que realmente o homem foi para a Lua, sim. Beleza? E aí continua esse conflito. Só que o que passa a acontecer? A União Soviética ela começa a perder força. Então, essa ausência do Estado, essa centralização do Estado que a União Soviética fez, que o socialismo, na verdade, fez, ela vai limitando o crescimento. Não tem concorrência, os países vão começando a ficar atrasados, a economia começa a cair, e aí a gente até tem nesse governador, né, esse aqui, um representante do Estado, o ditador local, o Gorbachev, lá da União Soviética, ele até tenta mudar algumas coisas para salvar a União Soviética. E tenta fazer esse glasnost, né, que mudar a política para não ser tão ditatorial. Ele faz esse Professor, no meio da guerra, no meio da Guerra Fria, os Estados Unidos eles iam se juntar à União Soviética, não ia? Não. Aí foi quando o John Kennedy morreu? Não. A União Soviética e os Estados Unidos, eles estão separados. Eles estão separados. Um está querendo ser melhor do que o outro ali. Um está querendo mostrar que o socialismo é melhor, o outro está querendo mostrar que o capitalismo é melhor. Só que os Estados Unidos ele tem um monte de aliados. A União Soviética tem poucos. A economia deles começa a piorar. Tanto que uma das manobras aqui desse Gorbachev, que era tipo o presidente da época, lá para a União Soviética, ele cria essa tal dessa perestroika, que são reformas econômicas. O que é reforma econômica? Para o governo não ser tão dono de tudo. Abrir a propriedade privada. Só que, mesmo assim, não dá certo. Aí a gente tem a queda do Muro de Berlim, que é o que dividia, né, o lado capitalista e o lado socialista, junta a Alemanha de novo e divide a União Soviética por conta dessa crise ali dentro. Ah, não, já que é parte da crise, cada país segue o seu caminho. Beleza, pessoal? Tranquilo? Para quem Beleza. Para quem então já fez, Suave. ótimo. Para quem ainda não fez, faça aí a página 360 e a 361. Mais para frente a gente vai corrigir elas, a gente vai seguir a nossa aula depois. Mas mais para frente a Nem gente professor, corrige essas uma atividades. canseira. Não, filho, você vai em casa. Nem trânsito Uma tá vendo. canseira, professor. Não. Pô, eu queria ter aula, mas não dever.
Vai, dever faz parte da aula. Quais são as páginas, professor? 360 e 361. Tá. Já vai acabar aqui. Dever é chato. Beleza, amores? Beijos. Foi